A gente está no meio, praticamente, de uma série chamada A Grande Igreja. E a gente tem falado da chamada Grande Igreja não por causa de uma igreja local grande, não sei se você considera a nossa igreja grande, mas isso não é relevante. A igreja com I maiúsculo, que o Senhor Jesus instituiu no planeta Terra, é algo muito grande. Não apenas grande em número, mas a grandeza dessa expressão, dessa realidade, do que é a igreja, precisa ser relembrada por mim e por você. Então é muito apropriado a gente conversar sobre isso. A gente acabou tratando disso justamente no mês de aniversário da nossa igreja. Talvez, porque o Espírito Santo quer nos elevar a um outro lugar. Eu não sei qual é o plano de Deus para os próximos 20 anos da nossa igreja, ou da família da fé como um todo, ou da sua vida e do seu ministério, de quanto Deus quer envolver você no aspecto eclesiástico, no envolvimento da obra que Ele está fazendo. E eu não sei como é que isso encaixa para você, né? Eu sei que você tem a sua vida, você começa uma semana amanhã, você tem a sua rotina, você sabe o que é importante, você sabe como você precisa correr atrás de dinheiro, e trabalhar, e fazer isso, e filhos, e um monte de outras coisas. Mas eu queria lembrar você que chega uma hora, né, que tudo isso fica para trás. E existem coisas que você deixa marcadas para a eternidade. Então eu sei que eu sou suspeito para falar, afinal de contas, eu vivo disso, é a minha profissão também. Mas eu creio de todo o meu coração que Deus tem um chamado para cada um de nós, específico, para marcar eternamente a vida de outras pessoas. Eu tenho certeza, inclusive, que muitos de vocês já estão fazendo isso, já experimentaram isso. Existem pessoas que talvez você até saiba que são devedoras, entre aspas, a você por alguma coisa boa que aconteceu na vida delas, por uma palavra que elas receberam, ou por uma recepção, um abraço, qualquer outra coisa. E elas, gente, você fez diferença na minha vida. E existe um monte de outros que você nem sabe, mas você também fez diferença. Talvez lá no céu você vai se encontrar com elas, né? E elas vão falar, olha, por causa de você, a minha vida foi transformada. Eu tive um encontro com Jesus e você fala, mas nem sabia que isso tinha acontecido. Eu acho que vai acontecer muitas vezes isso lá no céu. Mas eu queria te convidar a ser intencional, a descobrir realmente, Senhor, qual é o papel que o Senhor tem para mim? Porque, olha aqui para mim, o que pode ser mais importante que isso? Depois que a vida terminar aqui, o que terá ficado, que terá feito diferença? Por isso que eu creio que esse tempo, onde a gente está terminando uma etapa, não sei se você percebe dessa maneira, mas não é coincidência que Deus esteja nos chamando a olhar para a relevância da igreja, quem nós somos de fato, de verdade. E a gente tem um privilégio tremendo, que a gente obviamente ignora. A maioria dos nossos privilégios a gente ignora, porque a gente muitas vezes já nasceu com ele, né? Se você já nasceu com certas facilidades, você tende a esquecer daquilo. Nós vivemos num país livre em vários aspectos, especialmente na liberdade religiosa. E um dos testemunhos que chamou a minha atenção alguns anos atrás, eu acho que era numa conferência nos Estados Unidos, e um pastor contou esse testemunho. Ele falou que ele estava visitando a China, e na China ele visitou várias igrejas, e a maioria das igrejas que ele visitou, eu não sei se é assim até hoje, mas eram igrejas, não é que elas eram clandestinas, mas elas não poderiam estar totalmente expostas. Eram igrejas que não eram registradas. Eram igrejas que as pessoas, para irem à igreja, não poderiam chamar muita atenção para isso. Você sabe que na China comunista o ser contra a igreja ficou muito famoso durante muitos anos. Eu não sei exatamente como está hoje, mas ainda existe uma certa perseguição. E ele foi também visitar algumas fábricas na China, claro, famoso, né? Quase tudo que a gente tem é made in China, né? E ele foi visitar e acompanhou ele, uma tradutora, uma moça chinesa, falando inglês um pouquinho. No final do encontro, alguém perguntou, alguém tem alguma pergunta? E para surpresa de todo mundo, essa moça, que ninguém esperava, falou, eu tenho uma dúvida. E ela fala com ele. A dúvida seria sobre a excursão, sobre o trabalho, sobre a fábrica, mas ela pergunta para o pastor, você é pastor? E ele fala, sou. Ela reconheceu a voz dele porque já tinha recebido um CD algum tempo atrás com a mensagem dele. E ela fez duas perguntas, e a segunda pergunta que ela fez, a primeira era só sobre a mensagem dele.
A segunda pergunta, ela falou, me explica uma coisa. Por quê? E por que eu estou contando isso para você? Porque eu acho que tem a ver com a gente. Ela perguntou assim, por que todos os americanos não vão à igreja? Essa pergunta pegou ele completamente de surpresa. Mas ele entendeu exatamente o que ela queria dizer. Ela pensa assim, eu tive encontro com Jesus, mas aqui no meu país eu não tenho nenhuma facilidade para servir a Jesus. Mas vocês moram num país onde todo mundo tem liberdade à vontade para servir a Jesus. Por quê? Na cabeça dela, nem todo mundo vai à igreja. Por que há pessoas que não vão à igreja? Ela não conseguia compreender como, diante do que Deus fez pela humanidade, diante do sacrifício de Jesus por todos os homens e mulheres, como existiriam pessoas que não vão adorá-lo. Não sei se eu também peguei você um pouco de surpresa, mas a resposta é que a gente não sabe responder. Por que o mundo ocidental, as Américas, uma parte da Europa, foi se tornando tão apática em relação ao que Deus fez, ao que Deus faz? Por que a gente foi permitindo que a vida acontecesse, tirasse de nós o deslumbre, a maravilha, a honra e o privilégio de servir a Deus? E eu estou falando isso para você porque essa pergunta é um lembrete que a gente precisa trazer conosco nesse tempo, de que a igreja não é e não pode ser uma instituição, como a gente às vezes chama. A igreja não pode ser um prédio, um local, porque não é. Segundo Jesus, a igreja é um movimento, é algo que ele começou e nunca mais parou. A gente não pode mais, né? Eu sei que eu falo isso e eu não quero que você traduza isso como doutrina, mas a gente não pode pensar em igreja mais apenas como aquela casinha com uma cruz em cima. Igrejas são pessoas. Jesus começou, quando ele chama, eu vou edificar a minha igreja, embora a expressão seja de construção, de edificação, ele está falando de um grupo de pessoas que vão estar juntas, é um ajuntamento, é uma reunião, são pessoas, não uma apenas, uma só não funciona, são pessoas unidas num propósito, é um movimento que foi lançado para afetar o mundo completamente. E no centro desse movimento há apenas uma mensagem, e a mensagem é que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Ele morreu, Jesus é o Cristo, ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou dos mortos. Essa é a mensagem que a igreja nasceu com ela, que Jesus é quem ele diz que era. O Filho de Deus, o Cristo, aquele que havia sido prometido. Embora aqui no Brasil, se alguém... A gente já nasceu num país praticamente cristão, mas a gente não foi criado para esperar um Messias. Mas em outras partes do mundo isso é muito normal, muito comum. Especialmente para quem começou a igreja, eles começaram na expectativa de que Deus enviaria alguém, um grande herói, um libertador. E quando ele veio, muitos não o reconheceram. Mas o grande lance é que Jesus não veio apenas para ser essa figura messiânica no sentido de reinar, porque a expectativa de todo mundo é que o Messias estabelecesse um reino. E foi o que Jesus fez, embora ninguém tenha percebido na época. Mas essa segunda parte, ele morreu. Para que seu reino fosse estabelecido, isso era necessário. Ele morreu pelos nossos pecados e ele ressuscitou dos mortos. Essa foi a mensagem que abalou a cidade de Jerusalém. Cerca de 2 meses, 60 dias depois da ressurreição, quando as pessoas que viram Jesus morto e ressurreto, as testemunhas oculares, lideraram um grupo corajoso de judeus, de irmãos e irmãs nossos, da primeira igreja, do primeiro século, que inundaram as ruas da cidade com essa mensagem. E de repente, milhares de homens e mulheres abraçam o evangelho e de repente, o frágil equilíbrio que existia de poder, que eles tentavam manter equilibrado entre o templo, entre as autoridades religiosas dos judeus e as autoridades romanas, agora fica abalado. O equilíbrio fica abalado por quê?
Porque esse movimento que está acontecendo, desse homem que supostamente morreu e ressuscitou, e agora tem esse monte de gente aí aparentemente fazendo milagres e ajudando toda a comunidade, servindo as viúvas e os órfãos e cuidando uns dos outros, esse povo todo que agora não são mais 12 homens, mas já são milhares. Eles aparentemente são contrários a Roma, e aparentemente são contrários ao templo. Porque na pregação de Jesus, ele não falava bem do templo em nenhum momento. Na verdade, os maiores críticos de Jesus eram também quem ele mais criticava: os religiosos, os fariseus, os saduceus, os herodianos, quem for que fosse. No entanto, Roma também pensava, ele era uma ameaça, supostamente, a César, porque ele declarava que só existia um Deus e que ele era filho de Deus. Roma não poderia aceitar isso jamais, e o risco de ele realmente criar um grande levante de pessoas e ser um grande problema, pelo menos naquela província, para Roma, era muito grande. Então, tudo isso parecia muito preocupante. Mas Jesus morreu, aparentemente não está mais por aí, ninguém sabe muito bem dele, vai ficar tudo bem. E de repente, milhares de pessoas, quase que 10% da população de Jerusalém, agora está declarando que Jesus é o Cristo, que ele morreu e ressuscitou dentre os mortos. E claro, perseguição vem com força. E a gente falou disso nas duas últimas semanas. Por fim, a gente falou que os 12 apóstolos, né? Judas já tinha ido embora, 11, depois mais um que substituiu ele. Os 12 foram presos. E presos na expectativa de que daqui a pouco seriam mortos, porque todo o sinédrio concordou que era uma boa ideia matá-los. Porque estavam fazendo o quê? Pregando a palavra. Porque estavam fazendo o quê? Declarando aquilo que viram. Nós vimos o nosso Salvador morto e depois ele vivo. Por causa disso eles precisavam morrer. Mas alguém, que a gente falou semana passada, um homem inteligente, com visão, chamado Gamaliel, disse: isso pode ser pior para a gente. Se a gente fizer mais 12 homens de mártires, o movimento pode triplicar, multiplicar por muito mais. Espera, vamos ver o que vai acontecer. E você lembra o que aconteceu? Ao invés de simplesmente liberar os 12, eles açoitam. Eles fazem uma das torturas mais terríveis. Esses homens vão carregar marcas no seu corpo para sempre. E a Bíblia diz, muito interessante, que só porque eles mencionavam o nome de Jesus, mas que quando os apóstolos saíram da reunião, saíram dos açoites, do sofrimento, da dor, da agonia onde eles estavam alegres. Isso mexeu com a gente na semana passada, mexeu muito comigo, porque Deus os havia considerado dignos de sofrer humilhação pelo nome de Jesus. E no domingo eu fiz você pensar quais são as reclamações que a gente tem como igreja. O que às vezes para mim e para você é um impedimento de nós sermos um pouquinho mais corajosos e declararmos e anunciarmos e falarmos de Jesus. Esses homens ficaram felizes porque foram feridos, machucados em nome de Jesus. E sob ameaças, depois de terem sofrido tudo isso, falaram: não falem mais nesse nome. Mas o próximo versículo diz que todos os dias, no templo e de casa em casa, diga, casa em casa. Por que está aqui de casa em casa? Porque é onde a igreja estava. O templo não era o lugar de reunião da igreja. O templo era o lugar onde estava todo mundo. É como se fosse uma praça pública, cheia de gente, uma grande esplanada com muitas pessoas de tudo quanto é religião, e a maioria judeus, mas de todo quanto é lugar, porque era época de festa. Então no templo eles conseguiam fazer evangelismo, mas a igreja se reunia nas casas. Os convívios eram, né, lá no iniciozinho, já estavam acontecendo, os PGs, e continuavam a ensinar e a anunciar que Jesus é o Cristo. A gente falando de coragem, de ousadia, era isso. Qual era a alternativa que eles não fizeram? Eles poderiam ficar chorando e reclamando depois de todo dia sentir dores no corpo, nas costas, de feridas que não saravam tão rapidamente. Fazer o que eu e você às vezes fazemos: Senhor, como é que pode? Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Não faz sentido, é injusto. Onde está Deus? Se Deus me ama... Não, o que nós vemos nesses homens
é um surto de grande coragem, generosidade e uma perseverança em anunciar Jesus. É assim que a igreja, nossa igreja começou. E ela continua crescendo lá atrás, em alta velocidade. Muita gente vai se entregando a Jesus, milagres vão acontecendo, e há uma necessidade de organizar um pouco mais. Então os apóstolos que eram responsáveis por estarem orando e pregando, agora exige-se dele que eles façam outras coisas. Eles falam, vamos fazer o seguinte, vamos arrumar gente para fazer isso. E aí a Bíblia fala lá em Atos, no capítulo 6 ou 7, não lembro, a instituição de homens que vão servir na igreja. Os primeiros diáconos. Diácono significa servos. Poderia ser esse nome, os primeiros servos da igreja. E a gente vai se concentrar em orar e pregar, e vocês vão fazer os outros trabalhos. Só que esses homens foram escolhidos da seguinte maneira, homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo. Homens que poderiam se encarregar daquele trabalho, mas que revelassem fidelidade no fazê-lo. E um deles, imediatamente, começa a se destacar, e o nome dele era Estevão. Um dos novos líderes. A gente não sabe muito a respeito de Estevão, mas tem um capítulo, o capítulo 7, quase que é todo dedicado a ele. E Estevão, ele começa também a pregar e anunciar a palavra, porque todo mundo podia fazer isso, não era privilégio dos apóstolos. Eles faziam isso como alguém que tinha autoridade de que viram Jesus e andaram com Jesus. Mas esses outros homens que vão chegando, alguns deles também foram testemunhas oculares do ministério, da obra de Cristo, mas, mesmo que não fosse, eles tinham autoridade para pregar, e Estevão prega de uma maneira fabulosa, parece que ele imita Jesus em vários aspectos, e ele anuncia a palavra com muita ousadia, e ele causa um problema muito grande, porque as pessoas querem ouvi-lo. Então algumas autoridades falam, bom, ele não é apóstolo, de repente é mais fácil a gente tratar disso, não vai chamar tanta atenção, e pegam ele, e ao invés de prendê-lo, já leva para um lugar para ele ser apedrejado. Antes de ser apedrejado, eles já estavam com isso planejado, eles permitem que ele faça a sua defesa. E Estevão aproveita a oportunidade e faz uma pregação. E todo o capítulo 7 praticamente é apresentado para a gente ali. É uma das maiores mensagens que você vai ver na Bíblia, porque Estevão, ele faz um favorzão para a gente. Se você quiser saber a Bíblia em poucos minutos, vá para o capítulo 7 de Atos, ele narra do início ao final a história bíblica, de uma maneira muito legal e muito profunda, ao mesmo tempo muito simples. Ele faz um histórico, um resumo geral da história bíblica. E quando ele termina a sua defesa, quando ele termina de pregar, e eu não recomendo que isso aconteça com ninguém, né? Terminou o culto, o cara terminou de pregar, o pessoal estava furioso com ele, arrastaram ele para fora da cidade para o apedrejar. Apedrejamento significava sentença de morte. Apedrejar significa possivelmente vai morrer. Então, Paulo, no seu ministério, vai ser apedrejado algumas vezes, mas não conseguiram matá-lo. Mas quando junta muita gente com muita pedra, é o que acontece. Estevão, ele morre apedrejado. Ele se torna o primeiro mártir da igreja. E aí, quando a gente para pensar, eu sei que eu faço isso às vezes, seria importante que a igreja voltasse, em alguns aspectos, às práticas da igreja primitiva. Mas eu não estou nem um pouco afim dessa parte, que o cara termina de pregar e é apedrejado. Essa parte eu acho que não é muito legal, né? Vale a pena te lembrar disso aqui também. E Lucas vai nos ensinar em Atos que essa morte de Estevão, ela desencadeia uma perseguição ainda mais forte à igreja. As pessoas que já não gostavam dos crentes, dos cristãos, se tornam ainda mais, eles se sentem ainda mais inspirados e fortalecidos para levantar uma perseguição muito forte. E quando ele começa a contar a respeito disso, ele acrescenta um detalhe sombrio, como uma oportunidade de apresentar um outro personagem-chave, que hoje, nessa manhã, vai ser o nosso personagem principal. Atos capítulo 8 diz, e Saulo concordou inteiramente com a morte de Estevão. Ore comigo. Pai, nessa oportunidade, que Teu Espírito continue falando ao nosso coração. Nós queremos Te honrar com as nossas vidas e Te pedir que, a partir de agora, enquanto olhamos para a Tua palavra, haja uma liberação ainda mais forte de inspiração, para que nós descubramos o que significa ser igreja de fato. Que Paulo, nas Escrituras, possa nos ajudar
a perceber o nosso papel, nossa missão, nosso lugar no corpo, em nome de Jesus. Amém. Atos capítulo 8 diz: Saulo concordou inteiramente com a morte de Jesus. Em outras palavras, ele significava o seguinte: Paulo, ele já não gostava do que estava acontecendo. E vai ficar muito claro. A gente não sabe o que aconteceu antes, porque essa é a primeira vez que aparece. Na verdade, aparece um pouquinho antes. Quando Estevão está sendo morto, apedrejado, a Bíblia diz que as pessoas pegavam as suas roupas, para ficar mais fácil jogar pedra, eles tiravam o casaco e deixaram aos pés de um rapaz chamado Paulo. Essa é a introdução. Ele é só alguém que está ali. Não sei se ele está apedrejando ninguém, mas ele concorda inteiramente. O que ele está querendo dizer? Esse movimento precisa parar. Esse pessoal que está se levantando, querendo parecer a nossa religião, porque parece que é uma continuação do judaísmo, e parece que está falando contra a gente e contra tudo, a gente precisa calar a boca dessa gente. Eles não podem ter esse poder todo. Ele está chateado, ele está irritado. E o que acontece depois da morte de Estevão parece que é um combustível para ele. Ainda no capítulo, versículo 1, diz: uma grande onda de perseguição começou naquele dia, e olha essa expressão, e varreu a igreja de Jerusalém. O que aconteceu nesse momento poderia, aos olhos de todo mundo, ser o final da história da igreja. A igreja nasceu e morreu. Só mais um movimento que Roma pôde presenciar. Não ia ter chance nenhuma, era muita gente contra. Roma era contra, os judeus, o templo era contra, não vai subsistir, não vai permanecer. Varreu. O que é interessante é que a palavra diz que todos eles, com exceção dos apóstolos, foram dispersos, e olha que interessante as expressões, pelas regiões da Judéia e de Samaria. Lembra de ver isso em algum outro lugar? O Senhor Jesus tinha falado: olha, eu quero que vocês vão, e anunciem isso em Jerusalém, Judéia e Samaria e até os confins da terra. Parece que eles estão tendo uma ideia do que o Jesus, e mais uma vez, Deus não está provocando a morte de Estevão, Deus não é o responsável por alguém ser assassinado, mas Deus sabe muito bem transformar coisas ruins em coisas boas. E o que estava acontecendo, que era uma grande perseguição, e ninguém gosta de perseguição, foi uma grande ferramenta para a expansão da igreja. E de lá para cá, isso nunca mais parou de acontecer. E toda vez que a igreja é perseguida em qualquer lugar, em qualquer nível, ao invés de acabarem com a igreja, ao invés de terminarem com aquele movimento, ele parar de existir, ela cresce ainda mais. Nunca parou de acontecer. Não, o Bispo Macedo tinha até essa frase, que a igreja é igual omelete, quanto mais bate, mais cresce. Não sei se você já tinha ouvido falar, mas é verdade. Quanto mais a igreja foi perseguida, isso não foi impedimento para o seu crescimento. Mas parecia que ia ser. Parecia que ia acabar tudo agora. E Paulo, ele ganha um incentivo, um impulso nesse momento. Versículo 2 diz que alguns homens devotos vieram, com grande tristeza, sepultaram Estevão. Isso estava acontecendo naqueles dias ali, 60 dias depois da ressurreição. Saulo, e Saulo significa Paulo. A gente fala, mudou o seu nome. Não, é o mesmo nome. Só que é a tradução, no original hebraico seria Saulo, que talvez seja o mesmo nome de Saul. Mesmo nome. É só um nome. Só que o nome romano dele, por uma questão de aliteração, era Paulo. Então você vai ver os dois, sem crise. Mas aqui a gente está sendo lembrado que ele é chamado de Saulo. Procurava, porém, destruir a igreja. Se você não gosta da igreja, Paulo é o teu cara. Você vai gostar dele, que ele queria destruir a igreja. Ia de casa em casa e arrastava para fora homens e mulheres e os lançava na prisão. Por quê? O que eles fizeram? Eles acreditavam que Jesus era o Cristo. Eles honravam a Deus em nome de Jesus. Tem que ser preso. Esse era o tempo que eles estavam vivendo. O próximo capítulo aqui vai dizer que durante 3 anos, Saulo aqui persegue a igreja desse jeito. Qualquer oportunidade que ele tem, ele ama prender crentes. Se for possível e eles serem mortos, melhor ainda.
3 anos se passam. Enquanto isso, Saulo, motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor, procurou o sumo sacerdote, pediu cartas, autorização para as sinagogas em Damasco. As sinagogas eram os lugares de reunião para ensino, né? Você já deve ter ouvido falar bastante nisso. Não era um lugar de culto, era um lugar de ensino, mas os judeus se reuniam lá. Então, ele pede cartas para que as lideranças das sinagogas ajudassem, facilitassem, solicitando que cooperassem com a prisão de todos os seguidores do caminho. Interessante. Você já tinha ouvido essa expressão? Eles não chamavam de igreja, nem chamavam ainda de cristãos. Ninguém sabia que nome dar. Mas, em pouco tempo, parece que o nome que eles foram dando, especialmente os judeus, era o caminho. E ninguém sabe exatamente por quê. Mas a maioria dos estudiosos vai concordar com uma coisa. Que Jesus, não apenas uma vez, mas frequentemente, ele declarava a si mesmo como o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele termina dizendo algo que somente alguém que não é muito equilibrado vai falar. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ninguém tinha coragem de falar uma coisa dessa, porque é muito estreito. Só um caminho, só esse caminho, e o caminho é você. Não parece ser algo que qualquer pessoa pode falar. Das duas, uma, ou ele é maluco, ou ele realmente é o caminho. E eles acreditavam, os discípulos todos, que Jesus realmente era o caminho. E com certeza essa expressão começou a aparecer no linguajar, nas conversas. E alguém pegou isso e transformou isso no movimento. E é um nome bonito, não me importaria. Mas Jesus é que estabeleceu, ele disse, eu vou edificar a minha igreja. E lá atrás chamava-se assim. Então, ele pediu que as autoridades cooperassem com a prisão de todos os seguidores do caminho, homens e mulheres que ali encontrasse, para levá-los como prisioneiros a Jerusalém. Eu não sei tudo que estava por trás, o que estava acontecendo no espírito, quanto que o diabo estava envolvido nisso, mas Paulo está com uma fome de prender cristãos e levá-los para Jerusalém. Ele acha que ele está fazendo algo errado? Não. Ele acredita de todo o coração que ele está servindo a Deus, prendendo esses cristãos, porque ele não conhecia Jesus. Quando se aproximava de Damasco, de repente, uma luz do céu brilhou ao seu redor. Estava indo, possivelmente sentado no animal, caminhando, seguindo a estrada lá, de repente uma luz muito forte. E ele caiu no chão e ouviu uma voz lhe dizer, Saulo, Saulo, por que você me persegue? E a ênfase no me. Você já conhece a história, Jesus teve encontro com Paulo, e ele traz para o lado pessoal. Isso é importante demais, porque eu e você descobrimos, olhando para a Escritura, que Paulo não está conversando sobre Jesus, tratando de Jesus. Ele tem problema com pessoas que seguem uma doutrina que ele não gosta. Pessoas que são de uma religião que, em algum nível, fere a teologia pessoal dele. Então, talvez ele criasse um certo problema com essa expressão me, e ele faz a pergunta, quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo. E a voz respondeu, sou Jesus. Que momento fantástico. Tomara que lá no céu tenha o YouTube desse momento, né? Alguém tenha filmado. Sou Jesus, a quem você persegue. Eu não estou perseguindo você. Mas Jesus está nos ensinando algo que a gente não pode esquecer. Por isso que a gente repete tanto aqui na igreja, que para Deus, eu e você somos uma representação de Cristo. Você é corpo dele, ele é o teu cabeça. E Jesus está dizendo, olha, quando você mexe com eles, você está mexendo comigo. Quando você persegue eles, você está me perseguindo. Você sabia disso? Você fica preocupado quando alguém persegue você, enquanto igreja? Você não precisa ficar preocupado. Jesus está levando para o lado pessoal. Ele sabe muito bem como tratar disso. Alguém diz amém? Amém. Nós todos, não você sozinho, você não é tão bom assim, mas coletivamente, nós somos a representação de Jesus. Nós somos o seu corpo. E essa voz que está falando com Paulo, de repente fala, agora levante-se
e entre na cidade onde lhe dirão o que fazer. A partir de agora, Paulo, não é você que dá as cartas, não é você que decide, não é você que vai fazer o que você quer, alguém vai te dizer o que fazer. E Paulo se levanta e descobre que está cego. A expressão é que ele foi cego pela luz. Uma expressão, não sei se no português ela tem tanta força, em inglês ela tem, né, tem até música que canta assim. É uma expressão que veio daqui, quando a luz brilha tão forte que tira de Paulo a capacidade de enxergar. Na verdade, ele já estava cego antes, só que ele não sabia ainda. Mas agora ele realmente, literalmente não está enxergando, ele precisa ser carregado até a cidade, Damasco, e ele fica cego por 3 dias. E aí ele começa a orar. Porque quando a situação complica para a gente, às vezes a gente não vê muita solução, a gente quer entender, Senhor, me ajuda. Já é Natal? Amém? Preste atenção aqui, por favor. E Paulo faz uma oração. E enquanto Paulo está orando, Deus está fazendo uma outra coisa. Jesus está fazendo. Você vai ver, tem essa distinção. É Jesus porque você vai ver que ele está entrando em cena. Havia em Damasco, na cidade onde Paulo estava, um discípulo, não um dos apóstolos, não um dos 12, um outro seguidor de Jesus, chamado Ananias. E o Senhor chamou Ananias numa visão. Ananias. E ele respondeu, sim, Senhor. Respondeu ele. O Senhor disse, vá à rua direita. Por que isso está na Bíblia? Podia, né, não dizer, mas é porque tem um conteúdo histórico aqui. Naquele tempo existia esse nome dessa rua, e se você fosse lá, você ia encontrar a casa onde Ananias estava. A casa de Judas. E ao chegar, pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Saulo estava hospedado nessa casa de um homem chamado Judas, que era nessa rua. E Jesus está falando aqui com Ananias que isso está acontecendo. Ele está orando nesse momento. E quando Ananias ouve essa expressão, ele fala, eu conheço esse nome. E Jesus está dizendo, mostrei-lhe numa visão um homem chamado Ananias, está tudo mastigadinho, Jesus resolveu tudo. Chegando e impondo as mãos sobre ele para que voltasse a enxergar. Então, Espírito Santo ali, Jesus falando, né, com Ananias, vai lá na casa tal, o dono da casa é tal, quem está hospedado lá é o cara, e você vai até lá, ele está cego, você vai impor as mãos e ele vai ser curado, porque eu já mostrei tudo isso para ele. Ananias, porém, respondeu, Senhor, o senhor quer que eu vá lá falar com ele? Ele talvez tenha entrado na cidade para se encontrar comigo, com um monte de outras pessoas para prender. Eu vou atrás dele, mas é ele que estava vindo atrás da gente. Ananias, porém, respondeu, Senhor, eu ouvi muita gente. E cá entre nós, quando você chega para mim e fala, pastor, muita gente está dizendo isso, eu sei que são 2 ou 3 pessoas. Você sabe o que eu estou falando, né? Pastor, está todo mundo dizendo, você ouviu de alguns. Mas você não consegue falar isso para Jesus, você não consegue falar isso para Deus. Então o que ele está falando é verdade. Senhor, ouvi muita gente falar das coisas horríveis que esse homem vem fazendo ao teu povo santo em Jerusalém. E ele tem autorização dos principais sacerdotes, ou seja, ele tem direito por lei de fazer o que a gente acredita que é errado, de prender todos que invocam o teu nome. O Senhor, no entanto, disse, vai, pois Saulo olha que fantástico, começa a história de Saulo aqui. É um instrumento que escolhi para levar a minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como ao povo de Israel. E Jesus termina com uma nota que a gente, se fosse Paulo, não ia gostar tanto. Ele diz, eu mostrarei a ele quanto deve sofrer por meu nome. E ele realmente vai sofrer, Paulo. Mas isso não vai ser o menor problema para ele. Aliás, Paulo é um dos melhores personagens no Novo Testamento, depois de Jesus, para nos ensinar a como a gente deveria se comportar no meio de sofrimento. Ananias obedece. Agora imagina Ananias, porque isso exigiu coragem. Ele está na porta da casa lá dos Judas, na rua direita, do lado de fora assim. Esse cara já matou um monte de crentes. Já perseguiu, já prendeu. Ele é possivelmente o inimigo número 1 da igreja. E ele está cego lá dentro. Tantas coisas criativas passaram pela cabeça de Ananias. Né?
E ele entra, ele obedece a Jesus, ele coloca realmente as mãos sobre Paulo e ele é curado. A Bíblia fala que como se fossem escamas caem dos seus olhos. Então o que Jesus falou para Paulo que acontecia, aconteceu. O que Jesus manda Ananias fazer, Ananias faz. Paulo tem um encontro com Jesus que é confirmado agora por um milagre. Ele começa a entender que ele estava fazendo tudo errado. E ele começa a abrir o coração para ouvir e receber a respeito de Jesus. Então no versículo 19 diz: Saulo permaneceu alguns dias em Damasco com os discípulos. E era um clima de, sei lá, será que realmente ele mudou? Será que ele realmente é o cara que a gente está vendo aqui na nossa frente? Ou ele a qualquer momento vai revelar que ele continua sendo aquele Saulo? Mas não, ele realmente teve um encontro real com Jesus. E logo começou a falar de Jesus nas sinagogas, dizendo: ele é o Filho de Deus. O cara que mais perseguia a igreja está agora louvando e exaltando o rei da igreja. Todos que o ouviam ficavam admirados. Não é esse o homem que causou tanta destruição entre os que invocavam o nome do Senhor Jesus em Jerusalém e perguntavam: e não veio aqui para levá-los como prisioneiros aos principais sacerdotes? No entanto, a pregação de Saulo tornou-se cada vez mais poderosa, pois ele deixava os judeus de Damasco perplexos, provando que Jesus é o Cristo. Queridos, esse é o iníciozinho da história de Paulo. Nos próximos cerca de 12 a 14 anos que vem em seguida, Paulo desaparece do cenário. Você não ouve falar mais dele. Alguma coisa acontece que ele fica quietinho, mas o que ele está fazendo? Deus está preparando ele para o ministério aos gentios. E Paulo passa esse tempo estudando profundamente a respeito de Jesus, o que se dizia nas Escrituras a respeito dele, e principalmente ele conversa com os discípulos. Ele mesmo, numa das cartas, vai dizer que passou 2 semanas conversando com Simão Pedro, recebendo orientação, descobrindo a respeito de Jesus. Simão andou pertinho de Jesus, ele passa tudo para Paulo. Ele gasta tempo com Tiago, que era o irmão de Jesus, que era o principal pastor na igreja de Jerusalém. E vão se passar cerca de 14 anos. E aí sim, Paulo parte para a sua primeira viagem ao exterior para levar a mensagem que ele tinha recebido a um mundo que nunca tinha ouvido falar de nada daquilo. Um mundo predominantemente grego e romano. E nos próximos 10 anos, Paulo vai viajar por vários lugares, em todo o arco do mar Mediterrâneo, plantando igreja em tudo quanto é lugar, especialmente igrejas em lugares que não tem nenhum judeu, ou alguns poucos judeus. E o livro de Atos narra aproximadamente aí 3 dessas viagens. A gente não vai falar delas todas, mas o início da história é essa região, é onde o mundo conhecido estava. E Paulo está aqui nessa região, próximo a Jerusalém, aqui em cima um pouquinho, tem a cidade de Damasco. E ele começa a sair daqui, ele vai fazendo viagem, ele vai, praticamente todos esses pontinhos vermelhos que você está tendo, começou uma igreja lá. Ele fazia quase sempre do mesmo jeito. Paulo ia, onde quer que ele fosse, ele plantava igrejas, ajuntamentos de pessoas. Mais uma vez, ele não construía um templo, ele juntava pessoas. E ele possivelmente ia primeiro numa sinagoga e tentava pegar tudo quanto é judeu que ele pudesse. E tentava anunciar para eles: olha, Jesus é o Cristo, ele ressuscitou. E Paulo funcionava quase como uma testemunha ocular. Ele era um dos apóstolos agora também. Ele era enviado nesse propósito. E ele começa a fazer um estrago muito grande, no melhor sentido da palavra. Só que quando ele vai falar com os judeus nas sinagogas, frequentemente ele não era bem recebido. Em alguns momentos ele era apedrejado e expulso, perseguido em todos os níveis que você puder imaginar, preso. E depois que ele tinha esgotado isso, ele anunciava o evangelho aos gentios, que eram de outras religiões, que era como eu e você, que nunca tinham ouvido falar sobre Adão, Eva, Noé, Elias, Davi, nada disso. Ele começa a ensinar. E mais ou menos no ano de 58 depois de Cristo, ele é preso em Jerusalém. E ele é encarcerado, um pouquinho mais ali em cima, em Cesareia, por 2 anos. E ele sabe que possivelmente é o final da história dele. Ele pede para ser julgado, porque ele é cidadão romano, ele tem direitos. Para ser julgado, ele faz
um pedido de ser julgado em Roma. E é aceito o pedido dele, ele faz uma das viagens mais perigosas da história, de onde ele está, nessa região de Jerusalém, passando por tudo isso. Você conhece um pouquinho da história, a Bíblia narra naufrágios que acontecem para chegar até Roma. E ele fica preso em Roma por mais 2 anos. E é lá, na sua prisão, agora uma prisão de verdade mesmo, um calabouço, é que ele escreve as cartas, algumas cartas às igrejas. Ele escreve a carta à igreja de Éfeso, que nós conhecemos como a carta aos Efésios, a carta à igreja de Filipos, os Filipenses, e a igreja também dos Colossenses. E ele é solto por algum tempo, e há uma oportunidade de ele fazer uma revisita e voltar aí a algumas das igrejas que ele mesmo começou. Muitas igrejas. É como se Paulo tivesse chegado para os discípulos, porque eles não saíam de Jerusalém e falaram: fica com Jerusalém, o resto do mundo deixa comigo. E é mais ou menos o que ele faz. Até que finalmente ele é preso outra vez, no ano de 66 depois de Cristo. E mais ou menos um ano depois, um dia, talvez numa manhã bem cedo, ele ouve passos na sua prisão, e guardas vêm buscá-lo. Ele sabe que possivelmente chegou o último dia da sua vida. E alguém abre a prisão e pega ele, talvez sendo carregado com algemas nos seus pés e nos seus braços, e sem nenhum público, e sem muita gente para falar qualquer coisa, ele é executado por Nero, um dos piores imperadores romanos, um dos mais sádicos que já existiu. E a vida de Paulo termina ali. Mas o impacto da sua vida estava só começando. 1 ano depois, aproximadamente, Nero está morrendo de medo de ser morto, assassinado. Ele mesmo comete suicídio. Nero é só uma nota de rodapé. E é muito interessante porque hoje em dia, quando você vai dar nome para o seu cachorro, você escolhe Nero. Quando você vai dar nome para o seu filho, você escolhe Paulo. E eu peço perdão se tiver algum Nero aqui hoje. O que eu queria que você levasse para casa disso tudo é que sim, coisas muito ruins podem acontecer com gente muito boa. Nosso Salvador é o melhor de todos os exemplos. E ainda assim, ou mesmo assim, Deus ainda é Deus e continua sentado no seu trono. Coisas que você não sabe explicar acontecem com pessoas que são profundamente fiéis. Por que isso está acontecendo? E o nosso linguajar é: por que Deus permitiu? Por que isso está acontecendo? Quando a gente fala, Deus não fica nem um pouco abalado, nem muda por causa disso. Deus nunca foi pego de surpresa por qualquer desastre, tragédia, tristeza que aconteceu na nossa vida. Ele sabe de algo que você temos dificuldade de saber, de que isso é parte da história. E tem sido assim desde o começo. E em todo o livro de Atos, com toda a perseguição que a igreja sofreu, com todo o mal que ela experimentou, com toda a morte, prisão e sofrimento, você nunca vai ver ninguém no livro de Atos onde os cristãos, em nenhum momento onde os cristãos estão reclamando ou preocupados, temerosos. Será que Deus perdeu o controle? Será que Deus ainda sabe o que Ele está fazendo? Será que Deus ainda ama a gente? Será que Ele ainda se importa? Porque olha o que está acontecendo. Não. O que você encontra isso no nosso cristianismo ocidental muitas vezes. Mas neles você vai ver um compromisso ousado de transmitir a mensagem que transforma vidas. De que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Paulo foi uma pessoa fundamental para que eu e você estivéssemos aqui hoje. Talvez uma das maiores contribuições de Paulo foi justamente o esclarecimento. Paulo era muito inteligente, muito estudioso, e Deus usa tudo isso. Ele nos ajuda como povos que não tivemos acesso. Quando eu falo a gente, entenda, gentios, porque lá atrás, se Paulo chegava em qualquer um daqueles lugares que não fosse Jerusalém, a maioria das pessoas que ouviam falar de Jesus nunca tinham ouvido falar de Antigo Testamento. Nenhum deles tinha a expectativa de um Messias. E Paulo traz clareza para nós, gentios, que não estávamos familiarizados com a cultura judaica, com a promessa de um Messias.
E ele, em uma das suas cartas à igreja de Corinto, ele consegue fazer uma sinopse, um resumo do que realmente nos interessa saber. Ele nos ajuda a entender exatamente o que é o Evangelho, o que é essa mensagem de salvação. Se ele estivesse aqui e você perguntasse: Paulo, me dá um resumo, o que é o básico, qual é o mínimo que o crente precisa saber? Ele ia falar: eu já escrevi para a igreja de Corinto. Ele ia falar para você abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 15. Está lá escrito: agora, irmãos, quero lembrá-los das boas novas. Boas novas é uma outra palavra para Evangelho, que lhes anunciei anteriormente. Vocês as receberam e nelas permanecem firmes. Parabéns. São essas boas novas que os salvam. É o Evangelho que salva você, se continuarem a crer na mensagem como lhes anunciei. Do contrário, sua fé é inútil. Eu lhes transmiti o que era mais importante. Então, o que Paulo está para falar para a gente agora é o que ele acredita, pelo Espírito Santo, que é o mais importante que você precisa saber como igreja. E que também me foi transmitido. E o que é, Paulo? E agora vem a parte mais importante. Se você estava dormindo até agora, dá uma acordada. Porque essa parte que eu queria que você levasse para casa. Cristo, o que é interessante, o que é importante, Paulo? Cristo morreu por nossos pecados, como dizem as Escrituras. Ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, como dizem as Escrituras, como vocês mesmos já sabiam disso. Apareceu a Pedro. Por que é importante? Deixa eu voltar e mostrar para você. Morreu. Como é que você sabe que de fato ele morreu? Ele foi sepultado. Todo mundo que podia viu um homem morto sendo sepultado. Mas agora ele ressuscitou. Como é que você sabe que ele ressuscitou? Ele apareceu. Ele foi visto por Pedro e mais tarde os 12. Mas não termina por aí. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez. Eu acho que alguns de vocês nem sabiam disso. Mas ele está dizendo que de uma vez só 500 pessoas ou mais viram Jesus, que estava morto, agora ressurreto. E a maioria dos quais, isso aqui é muito legal, a maioria dos quais ainda está viva, embora alguns já tenham adormecido, morrido. O que ele estava dizendo? Olha só, eu sei que tudo que eu estou falando pode parecer doido demais, mas se vocês quiserem comprar um ticket de um navio, um barco e irem lá em Jerusalém, vocês vão encontrar muita gente que confirma o que eu estou falando, porque viram a mesma coisa. Ou seja, existe como comprovar de fato que isso aconteceu. E ele continua: mais tarde apareceu a Tiago, irmão de Jesus, e posteriormente a todos os apóstolos. Jesus apareceu para toda essa gente. Por último, apareceu também a mim, como se eu tivesse nascido fora de tempo. Eu experimentei também a presença de Jesus na minha frente. E ele fala: pois sou o mais insignificante dos apóstolos. Que isso, Paulo? Não fala assim. Aliás, não sou digno nem de ser chamado de apóstolo. Por quê, Paulo? Porque eu persegui a igreja de Deus. Paulo viveu a sua vida inteira tendo que se lembrar de algo que Pedro, Tiago, João e todos os outros não precisavam. Todos eles foram perseguidos. Paulo perseguiu. Era diferente, mas era um propósito divino. E olha o que ele fala no final: o que agora sou, porém, deve-se inteiramente à graça que Deus derramou sobre mim e que não foi inútil. Essa é uma frase que eu e você podemos dizer. Aliás, você pode repeti-la comigo? Vamos lá, todo mundo junto, 1, 2, 3 e... O que agora sou, porém, deve-se inteiramente à graça que Deus derramou sobre mim e que não foi inútil. Paulo deu a sua vida para que pessoas como nós pudéssemos saber, conhecer e crer. E mais tarde o mundo inteiro saberia. E gente em outro lugar do mundo que você nem conhece, lá na China, por exemplo, conhece a palavra de Deus, chega lá de alguma maneira. Isso realmente aconteceu. E ele resume nessas 4 declarações. O que é importante você saber como igreja? Que Cristo morreu pelos nossos pecados, que ele foi sepultado. Por isso você sabe que ele morreu. Ele ressuscitou para nunca mais morrer.
e ele aparece aos seus discípulos. Cristo morreu pelos nossos pecados, ele foi sepultado, ele ressuscitou, ele apareceu. Você pode ler comigo? 1, 2, 3 e... Cristo morreu pelos nossos pecados, ele foi sepultado, ele ressuscitou, ele apareceu. Mais uma vez, mais forte. Cristo morreu pelos nossos pecados, ele foi sepultado, ele ressuscitou e ele apareceu. Quando você estiver confuso em relação a qualquer coisa, basta voltar para cá. Ah, pastor, mas a pessoa fala que Deus criou o mundo em 6 dias, será que é possível? E os dinossauros, o que aconteceu com ele? Quando você estiver com uma dúvida, o que interessa? Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, ressuscitou e apareceu. Morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, ressuscitou e apareceu. Mas a Bíblia fala do Apocalipse, tem um negócio lá de besta e cavalo. Quando você estiver confuso, não sabendo, não tem problema nenhum. Qual é o resumo principal que você não pode esquecer? Você consegue ficar sem qualquer outra coisa, mas não pode ficar sem isso. Cristo morreu pelos meus pecados, que eu deveria pagar por eles, mas ele morreu no meu lugar. E ele foi sepultado, para todo mundo saber que a morte foi real. Eu tenho uma impressão, a Bíblia não fala isso, mas que todo o sangue de Jesus foi derramado. A Bíblia fala que no final um soldado perfura ele na sua lateral e sai muito sangue e água. Talvez seja para revelar isso. Para ninguém olhar e falar, não, eu acho que ainda sobrou um pouquinho, ele deve estar vivo. Não. Completamente morto. Mas ele ressuscitou. E ele foi visto, ele apareceu. Mas pastor, meu problema é que eu ainda não li a Bíblia toda. Tudo bem. Eu não li ainda o Novo Testamento todo. É bom que você leia. Mas, se você não conseguir ler, guarda isso. Paulo quer que você saiba, o Espírito Santo quer que você saiba. Cristo morreu pelos meus pecados. Ele foi sepultado. Ele ressuscitou. E ele apareceu outra vez. Mas a gente hoje vive num mundo de muita informação, tem muita gente falando, todo dia na internet eu recebo 40 vídeos diferentes falando contra a Bíblia, e falando, tudo bem, você pode viver com tudo isso, mas se você quiser simplificar a sua vida, Paulo está te ajudando hoje. 4 simples frases. Por que eu estou falando isso para você? Porque eu sei que a sua vida é a sua vida. Talvez cristãos tenham decepcionado você. Talvez você tenha sido criado num lar muito religioso, mas depois o comportamento dos seus pais fez você repensar completamente a sua religião. Seja o que for a sua história. Eu acho que o Espírito Santo quer te lembrar isso aqui. E a pergunta que fica antes de você ir embora, desculpa, hoje eu ultrapassei um pouquinho, mas é importante. Qual deve ser a sua pergunta que você deveria lutar de todo jeito até descobrir uma resposta? É se isso aqui é verdade. É verdade que Cristo morreu pelos teus pecados? Porque se você não abraçar isso, qualquer outra coisa perde o sentido. É verdade que ele foi sepultado? É verdade, você não estava lá. Você está acreditando no relato de testemunhos oculares. Assim como qualquer outro fato histórico. É verdade que ele ressuscitou? Porque se ele não ressuscitou, o que a gente está fazendo aqui hoje? E é verdade que para confirmar que ele ressuscitou, muita gente viu. Esse é o ponto de partida. Esse é o ponto de chegada. Esse é o Evangelho. Esse é o fundamento. É realmente o que você precisa saber. E a pergunta é, você já recebeu essa mensagem pessoalmente? Você já parou para pensar nisso? Porque no momento em que você recebe e aceita essa verdade, e pode ter acontecido com você há muitos anos atrás, num culto como esse, ou num acampamento que você foi, ou em casa lendo a sua Bíblia, ou com alguém conversando com você, falando de Jesus, mas você tomou essa decisão, é verdade, ele morreu pelos meus pecados, ele ressuscitou. No momento em que você recebe e aceita essa verdade, é quando você começa um relacionamento vivo com Deus. Você não precisou ler a Bíblia inteira, você não precisou realizar uma série de rituais, mas a pergunta é, você realmente crê nisso? Ou é apenas algo que você aprendeu a concordar para fazer parte da comunidade? Quem sabe? Hoje é o dia que isso vai acontecer. Vamos ficar de pé? Queria dar a oportunidade a você hoje de confessar isso. Aliás, deixa eu deixar aqui para você ler. Você que
nunca tinha parado para pensar nisso? Você que nunca fez essa declaração? Você que já está há muito tempo na igreja, mas tem algo dentro de você que... Como é que a gente vai saber, André? Só vai saber quando chegar lá. Não tem como saber. Será que realmente eu vou ser salvo? Será que... Como é que eu vou saber? Porque eu conheço a minha vida, eu erro demais, eu falho demais. Eu tenho a impressão de que eu faço tanta coisa boa em relação às coisas ruins que Deus vai acabar me aceitando. Eu acho que meu saldo vai ser positivo. Acho que minha média vai ser 6,5. 7, quem sabe. Vou continuar tentando. Eu vou tentar fazer a minha parte. Eu vou tentar me comportar bem. Porque eu quero passar a eternidade com Deus. Eu quero viver com Ele. Eu não quero morrer com medo de morrer. Você sabia que tem um monte de gente na igreja hoje que vive assim, sem certeza, sem convicção nenhuma? Porque tem tanta coisa na cabeça, tanta informação, tantas histórias. Será que não é mais simples? Será que não é só isso que você precisava responder e saber? É verdade? Ou é só uma história que contaram pra gente? Será que os discípulos, na verdade, não roubaram o corpo de Jesus mesmo, como alguns dizem? Esconderam muito bem escondido. Contaram para todo mundo que Ele ressuscitou. Arrumaram um sósia de Jesus. Alguém que se vestisse parecido, tivesse um rosto parecido. Deixaram uma certa distância com o cabelo na frente para ninguém ter certeza. E disseram, é ele. E as pessoas ficaram apavoradas, ele desapareceu. E os discípulos falaram, olha, se a gente ficar todo mundo junto, vai dar certo. É só ninguém ficar sabendo da nossa mentira nunca. Todo mundo tem que concordar aqui que a gente está mentindo junto esse negócio de ressurreição. E a gente vai morrer por isso. Vamos ganhar nada. Vamos ganhar absolutamente nada. Só vamos ser torturados, perseguidos e mortos. Quem topa? Na história toda da humanidade, qualquer homem debaixo de uma tortura é capaz de dizer até mesmo que uma verdade é uma mentira. Não, embora seja verdade, eu prefiro dizer que é uma mentira porque eu não quero ficar debaixo de tortura. Historicamente isso já aconteceu. Mas esses homens morrem por causa de algo que não é que eles acreditaram, algo que eles viram. O Cristo ressurreto. Mas se você hoje disser, André, eu não sei se eu acredito, eu não posso fazer nada em relação a isso. É entre você e Deus. Mas uma coisa eu sei, seja a sua resposta sim ou não, você precisa responder. Você precisa responder. É a base de toda a sua história. E domingo que vem, não faz sentido estar aqui, se você tem dúvidas em relação a isso. Queria que todo mundo fechasse os olhos. E hoje eu queria fazer diferente, queria convidar todo mundo que quiser tomar uma decisão, não de aceitar Jesus, mas de seguir a esse Cristo, a vir aqui na frente. Se você quer, não importa a sua história, não importa o que vão pensar, deixar de pensar. Se você diz, hoje eu quero, de fato, renovar completamente a minha fé diante do meu Deus, sai do seu lugar, vem aqui à frente, eu vou orar por você, depois a gente vai embora para casa. Mas eu não queria que você perdesse essa oportunidade. Não tem ninguém aqui que pode julgar a sua fé. É entre você e Deus. Amém. Quando você estiver chegando aqui, leia isso para você mesmo que está aqui no telão. Pergunta para você mesmo, como é que isso cai no seu coração? Ele morreu por você, para te dar vida, pelos seus pecados. Vem bem aqui para frente. Amém. Que bom. Ele foi sepultado. Ele ressuscitou. Ele apareceu. Queria pedir aos pastores e às esposas de pastores, se pudessem também vir aqui acompanhar essas pessoas. E se você serve aqui na igreja, fique à vontade também para abraçar e orar junto com alguém. Amém. Glória a Deus.
Cristo morreu pelos seus pecados, pelos meus pecados. Ele foi sepultado. Tanto os religiosos quanto os discípulos viram. Ele ressuscitou. Você sabia que existiam vários fariseus que começaram a seguir Jesus? Eles não acreditavam em Jesus, mas eles começam a seguir por quê? Porque viram ele morto e ressurreto. E é aí que a vida começa de verdade. Você que está aqui na frente, pode repetir essa oração comigo? E todo mundo que está aqui vai te ajudar nessa oração. Diga assim: Senhor Deus, nessa manhã eu te entrego a minha vida. Não é mais minha, é tua. Eu creio que Jesus Cristo morreu pelos meus pecados, todos eles, os pecados que eu já cometi, os pecados que eu cometi ontem, os que eu vou cometer hoje e os que eu vou cometer no futuro. Todos eles, o preço foi pago na cruz do Calvário. Jesus foi sepultado, mas ressuscitou, está vivo e agora mora dentro de mim. E eu creio que para sempre eu pertenço a Ti. Recebe todo louvor em minha vida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deixou os céus pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus.
abençoe você rica e abundantemente. Até a próxima. Hoje à noite nós temos um culto especial aqui às 18h30. Seja bem-vindo. Até breve.